Nessa aula nós vamos falar sobre strings em Python. Strings são um outro tipo de dados, a gente já viu o tipo inteiro e o tipo float. O tipo string em Python ele permite que a gente armazene objetos, dados do tipo texto, desde um único caractere, uma letra, por exemplo, sexo, masculino, feminino, até um nome de uma pessoa, um endereço e mais. Eu posso guardar dentro de uma string um livro inteiro, por exemplo, né, no formato texto, e manipular esse livro, ver quantas palavras tem, quantos espaços tem, remover acentos, fazer contagem de letras, encontrar palavras no meio, inserir, né? A gente vai ver que o string é um tipo imutável, mas eu consigo fazer mudanças, eu consigo passar por letra a letra, por palavra a palavra. Enfim, tem uma grande quantidade de formas de manipulação, né? Isso é um ponto muito forte do Python, a manipulação de textos, que permite que eu faça programas que manipulem informações desse tipo de uma forma muito fácil. Linguagens como C, de forma padrão, são muito difíceis, são muito mais voltadas para manipulação numérica. Mas o Python tem muito forte essa questão, junto com as listas e as strings, e os arquivos, obviamente, de eu poder manipular grandes quantidades de texto de uma forma bastante simples. Então a gente vai ver alguns recursos, né, da string. Eu estou com o notebook aberto já aqui, né, com o Colab, e dentro dele esse arquivo é chamado string. Vocês podem baixar depois, abrir o Colab de vocês e ir seguindo, e não só seguindo, mas modificando, alterando, né, e vendo o que acontece. Muito mais do que ouvir falar que algo funciona, a grande vantagem aqui é a interatividade. Você pode experimentar e ver. Então, se você tem uma dúvida, se eu fizer isso, você não tem que ler um manual, por exemplo. Você vem, experimenta e vê, não, um dia eu testei e realmente funciona. Então, essa ferramenta dá essa possibilidade para a gente muito rica de experimentar. A gente chama isso aqui de notebook, porque ele é um caderno de notas mesmo, né? Então, é como se fosse um caderno de anotações, onde você pode abrir, colocar esses textos, né? Colocar títulos, colocar formatação, e junto você tem o código, né? Nessas janelas. E esse código ele é executável, então é um caderno vivo, vamos dizer assim, onde você pode fazer suas anotações, e se um dia você quiser voltar nela, você vai lá e olha de novo e relembra aquilo que você fez na hora de estudar e tudo mais, está tudo aqui disponível. Então, façam uma cópia desse notebook, né, desse arquivo chamado aqui, né, IPYNB, né, que é o IPython Notebook, essa é a extensão, e você pode executar isso tanto na tua máquina local quanto nessa ferramenta aqui excelente que o Google criou para a gente. Mas vamos lá. Para criar uma string, eu posso colocar um texto entre aspas, tanto aspas simples quanto aspas duplas, certo? Então aqui, ó, se eu falo print oi, ele vai mostrar na tela a palavra oi. Se eu colocar ali um CEP, nesse caso, né, que é um texto só com números, mas para efeito do Python, isso aqui é uma string, porque está entre aspas. Então ele não vai fazer operações matemáticas, numéricas com isso aqui. Então está ali. Né? Eu posso criar uma frase inteira usando espaços e tudo mais, e ele vai armazenar também da mesma forma toda aquela string. Eu posso também usar aspas duplas no meio ou para iniciar a string. Então olha que interessante, eu posso usar tanto assim, né, aspas duplas aqui no meio, ele armazena aspas duplas, quanto ao contrário. Vou mostrar para vocês isso aqui. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, uma string que é McDonald's, e eu coloco uma aspa assim, né? Então, nesse caso, ele armazenou a aspa simples ali no meio, ó, né? Se eu colocasse aspas simples aqui, eu acho que ele vai se perder, tá? Ó, por isso a gente coloca então aspas duplas. Eu disse eu acho porque às vezes o IPython pode ter alguma coisa diferente, né? Mas olha só, eu posso armazenar uma aspa simples, então, ou posso armazenar aspas duplas, como está aqui. Tá? Então, eu posso começar uma string tanto com aspas duplas quanto com aspas simples. Depois nós vamos ver que também tem as aspas triplas, mas depois a gente vê mais na frente. Tá? Mas aspas duplas ou simples, e daí no meio eu posso armazenar. Só que a única coisa é, a aspa que abre tem que fechar. Então, tudo que é texto em Python é armazenado em string. Talvez outras linguagens tenham tipos diferentes para textos de tamanhos diferentes,
Mas no Python é tudo a mesma coisa, é tudo string. Ok? O nome string também é um nome comum para grande parte das linguagens de programação, vai chamar ou de string, ou de character, né, ou de text, mas string é um nome bem comum nas linguagens de programação. Tá? Então aqui, ó, de novo, testando aí uma string em Python. Aqui a gente colocou caracteres de escape, como a gente chama de escape. O contra barra n vai pular uma linha. Então ele vai fazer o que aqui, ó? Ele vai colocar testando um espaço, depois ele vai colocar um quebra de linha, aí coloca a palavra strings, daí ele coloca uma quebra de linha, daí ele coloca uma quebra de linha e uma tabulação. A tabulação desloca para o lado aqui, ó. Então esses caracteres eles aparecem aqui, mas quando tem a contrabarra eles não são visíveis, mas eles fazem esse efeito aqui, ok? Se eu der um print só a barra n, por exemplo, ou contra barra n, ele só pulou uma linha. Né? E uma outra forma de eu fazer é eu usar as aspas triplas que eu comentei. Ó. Então, quando eu uso aspas triplas, ele armazena tudo que está aqui dentro. Então, como ele sabe que aqui tem uma quebra de linha, aqui espaços e aqui também tabulação, nesse caso ele armazena tudo e eu posso então dar um enter aqui. Ó. As aspas triplas são muito usadas para documentação de funções, de classes, né? Na documentação interna do código-fonte do Python, mas eu também posso usar se eu quiser montar, por exemplo, um HTML todo formatado, um texto todo formatado, eu posso utilizar esse recurso aqui e como eu escrevi, ele vai armazenar. Então, em algumas situações a gente vai acabar usando essas aspas triplas, quando vocês enxergarem isso, já sabem do que se trata. A aspa tripla pode ser com aspa simples ou com aspa dupla. Também funciona, desde que a mesma que abra, feche. Ok? Então, uma string ela é uma cadeia, né? Ela é um conjunto de caracteres. Ok? E a gente vai entender como é que ela funciona em termos de indexação agora. Então, olha só, quando eu crio uma string chamada s, né? E é interessante aqui no Colab, né, no IPython, essa versão, pelo menos aqui do Colab, me dá esse inspecionador aqui. Ó. Eu posso ver a memória aqui, ó, executando. Posso ver o que está acontecendo. Depois, mais na frente, a gente pode abrir de novo aqui. Mas o que é interessante é saber que ao passar o mouse por cima, ele me mostra o conteúdo da variável. Isso é bastante importante quando eu estiver fazendo testes, né, testando um código, isso vai me ajudar bastante. Quando eu dou um print s, então, ó, ele mostra o valor, o conteúdo, ele recupera, ele acessa o valor da variável s. Então, eu tenho um objeto, que é o texto Python, e eu atribuí, né, a esse Python um nome s. É como se eu colocasse um post-it naquela caixinha, e agora eu estou dizendo assim, ó, me dá o que tem dentro da caixinha s, e ele traz o valor Python. Além de acessar diretamente o conteúdo completo de uma variável, eu posso acessar elementos de uma variável. Então percebam, uma string ela é um conjunto de caracteres, letras, números, caracteres especiais, acentos, espaços, tabulação, quebra de linha, tudo isso é armazenado numa string. Eu posso tanto acessar a string completa, quanto acessar um elemento da string, quanto acessar pedaços ou fatias da string. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Então a string ela é um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada do que um número inteiro ou um número float. Ela tem algumas características a mais. E a gente vai começar a ver agora. A primeira coisa que a gente vai ver. O primeiro elemento de uma string é sempre o elemento de número 0, de índice 0. Então, toda string, ao você construí-la, ela vai ter automaticamente índices, que a gente usa entre esses colchetes. Então, o colchete e dentro o número do índice, começando sempre em 0. Em computação, a gente sempre começa a contar a partir do 0. Certo? Na aula eu posso contar uma historinha para vocês aí, de nerd, mas entendam isso. A contagem sempre é a partir do 0. Então, se eu tenho 3 elementos, eu tenho o índice 0, 1 e 2. Sempre assim. Então, 3 elementos, o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 2 é o terceiro. Sempre começa a contar em 0. Então, se eu fizer o acesso na caixinha chamada S no elemento 0, eu tenho que valor? O valor do P. Né? Passando o mouse aqui para ver, ó. Aqui ele não mostra o resultado, só mostra o S. Que bom, a gente fica na surpresa. Então, se S na posição 0 é P, S na posição 1 então é Y. E S na posição 2 é T.
ok? Quantos caracteres, quantos elementos tem S? Eu descubro isso usando a função embutida len, né? Então, comprimento de S, tamanho ou quantidade de caracteres. A palavra len é uma abreviatura da palavra length, né? Que é tamanho ou comprimento. Então, quando eu faço len entre parênteses S, eu estou usando uma função embutida da linguagem, perguntando assim, ó, qual o tamanho, quantos caracteres tem S? A palavra Python, então, ela tem 6 elementos, certo? P, Y, T, H, O, N, 6 elementos. Se eu tentar acessar S, né, a caixinha S na posição 6, o que vai acontecer então? Vai nos dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque não existe a posição 6. Então ele está dizendo assim, ó, erro de índice. O índice da string está fora da faixa. Você passou, você pulou a cerca e tentou acessar fora. Se fosse em C isso aqui, ia dar uma maluquice. Ia tentar acessar outra posição de memória, pegar outro valor de outra variável e não ia dar erro. Na execução aqui, ia dar um erro que ia abortar o programa. Tá? Ainda bem que nós estamos programando em Python aqui. Então, se eu tenho 6 caracteres, eu tenho os índices 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 6 caracteres. O índice 6 não existe. Então, sempre o último índice vai ser o tamanho menos 1. Ok? Isso parece complicado agora, mas na prática a gente vai ver que é bem tranquilo de trabalhar, porque a gente vai usar pouco índice para esse tipo de coisa. A gente vai acabar percorrendo e o Python vai saber nos dar todos os elementos. Então, de forma geral, se a gente fizer nossos programas direitinho, a gente não vai ter muito problema com isso. Ok? Outra coisa que eu posso fazer, então, além de acessar por posição, né, por índice de cada elemento, é acessar uma fatia. Então, eu posso fatiar uma string. Operação que a gente chama em inglês de slicing. Ok? Então, eu posso fatiar. E como é que eu fatio? Eu fatio usando dentro aqui dos colchetes o 2 pontos. Então, para usar um 2 pontos, eu posso usar um 2 pontos para executar um slicing, um fatiamento, certo? Deixa eu arrumar aqui, não está bonito isso aqui. Dá um espaço aqui, né? Ele faz a leitura de tudo até o ponto que eu estou. Então, olha só. Aqui eu quero da posição 0, 1, 2. Então, P, Y, T, ele vai pegar do T até o final. Quando eu coloco 2 pontos, nada, ele entende até o final. Então, o que ele vai trazer para a gente aqui? Ó? Vamos entender. Se você fizer no caderno e no papel, você vê mais fácil. Então, ó, P, Y, T. T é a posição 2, né? É o terceiro elemento. Então, ele vai pegar do T para frente. Então, eu criei uma fatia, um pedaço da string que vai da posição 2 até o final, né? Isso recupera, mas não altera a string. Vejam que a string continua lá, ó, S continua se chamando Python. Aqui agora eu fiz ao contrário. Ó. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu fiz tudo até a posição 3, não, né? Até a posição... Até a posição 2, eram 2. Até a posição 2, vamos botar aqui. Então, o que eu vou pegar aqui? P, Y, T. Só que vocês vão perceber o seguinte. P, Y, o T não aparece. Como é que funciona o slicing em Python? Ele sempre vai incluir o primeiro índice, que é o começo, e vai excluir o final. Para quem lembra lá de estatística, é bolinha fechada, bolinha aberta. Então, inclui o primeiro, exclui o segundo. E alguém vai pensar, mas que maluquice, por que não inclui o primeiro e o segundo ou exclui o primeiro e o segundo? Tá? Mas há uma razão importante para isso, há uma explicação toda científica para isso, acreditem pela fé, que essa é a melhor forma de fazer. Eu vou mostrar algumas coisas, algumas vantagens dessa forma de trabalhar. Mas quando eu digo S na posição 0, do início, né, como eu não botei nada, até a posição 2, eu estou dizendo o seguinte, que ele vai pegar P, Y e pegaria o T, mas como o T é o final, ele não pega, então ele pega P, Y, ok? Aqui repetiu, né, o que estava lá em cima, nem precisava ter, certo? Mas se eu fizesse 3, por exemplo, Shift Enter, né, ele vai pegando sempre para frente. O que é interessante é isso aqui, ó. Quando eu falo
eu faço aqui, ó, então eu vou pegar do início até a posição 4, então vai pegar P, Y, T, H, é isso? P, 0, 1, 2, 3, 4, P, Y, T, H, O, então vai pegar menos o O, vai pegar P, Y, T, H, certo? E depois ele vai pegar do H até o final, então olha só, quando eu mando executar, ele pega PYTH e depois ele pega ON. Então, quando eu uso o índice 4, ele sabe que é bolinha aberta, né? Melhor, bolinha fechada, né? Inclui o primeiro, não inclui o segundo. Então, ele pegou 0, 1, 2, 3. Não pegou o 4. Aqui ele pegou o 4. Ele pegou o 4 até o final. Então, quando eu faço algo assim, ó, eu tenho duas fatias que são complementares. Ó. Então, aqui ele pegou o início e aqui ele pegou o fim e eu não perdi nenhum caractere no meio, né? Então, se eu mudasse aqui, ó, 3, por exemplo, e 3 aqui, da mesma forma, eu mudei o tamanho das fatias, mas eu não perdi nenhum caractere no meio, né? Qualquer que seja o número que eu utilize aqui, ó, eu tenho duas fatias, mas sempre duas fatias complementares, eu não perco nada no meio, então isso é algo bom, né, do fatiamento. A gente vai usar fatiamento em alguns momentos, quando eu quero pegar pedaços de uma string por posição. Tá? Então, ó, de novo aqui, ó, inclui o primeiro, exclui o segundo. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, sem digitar. O que, que vai vir aqui? Né? 0, 1. Então, a posição 1 é Y. E a posição 4, 0, 1, 2, 3, 4. É a posição O. Então, vai pegar do Y até o O menos o O. Então, vai pegar YTH. Se você não está entendendo bem, pega um caderno e escreve essas letras todas e escreve um número em cima delas e vai facilitar um pouco a vida de vocês, entender um pouquinho Y. Então, ó, um pouquinho isso. Então, ele pegou ali, ó, YTH, né? Pegou da posição 1, incluindo ela, até a posição 4, excluindo ela. Ok? Nesse caso, eu estou fazendo um fatiamento, ó, que pega do início até o fim. Como eu não botei nada no início, ele assume que é a primeira posição. Como eu não botei nada no final, ele assume que é a última posição. Eu não preciso nem saber quantos caracteres tem. Essa é uma vantagem, né, desse dois pontos nada aqui, ó, que ele sabe, né, quantos caracteres tem, porque ele tem o len lá de cada string. Nesse caso, por que eu usaria isso? Né? Para fazer uma cópia dos elementos, porque daí ele me devolve esses valores. Se eu quisesse jogar em outra variável, fazer alguma coisa assim, eu poderia fazer tranquilamente. Tá? Eu também posso usar índice negativo, né? Que vai confundir mais ainda a cabeça da gente. Mas o índice negativo começa da última posição para o começo. Se o índice 0 é o primeiro elemento, o índice menos 1 é o último elemento. Então, no caso da palavra Python, menos 1 vai me devolver o N, que é a última letra. E aí eu posso usar menos 1, menos 2, menos 3. Então, isso me ajuda a contar de trás para frente. Às vezes eu quero pegar só o último caractere, eu quero pegar tudo menos o último caractere, ou menos os dois últimos caracteres. Então, as situações que eu quero descartar alguma coisa no final, é só botar dois pontos e aquela posição, e ele vai entender tranquilamente. Eu não preciso saber quantos caracteres tem, o código fica bem limpo, bem tranquilo de fazer. Por exemplo, aqui, ó, eu quero que devolva tudo exceto a última letra. Então, nesse caso aqui, ó, ele devolve Python, né, sem o N no final, porque eu falei, ó, desde o começo, dois pontos até o final, até o último, e como é menos ele, então é menos o último. Então, inclui o começo, não inclui o final. Ok? Então, aqui ficou bem tranquilo. Aqui eu estou querendo pegar um fatiamento positivo, nesse caso aqui, ó, que vai pegar do caractere de índice 2 até o caractere de índice 4 menos ele. Vai pegar o 2 e o 3, na verdade. Então, vai vir dois elementos. Vai ser PYT, TH, né? TH. Ali. E aqui eu estou pegando com índice negativo, né? Que vai dar mais ou menos a mesma coisa. É isso? Então, ó, se S é Python, o 2 é o T e o menos 2 é o O, né? O menos 1 é o N e o menos 2 é o O. Então, ele fala, vai do T até o O, mas não pega ele. Então, ele vai pegar só o H. Então, aqui eu tenho duas formas de acessar a mesma coisa, vamos dizer assim. Tá? Aqui eu estou modificando agora, ó,
e estou redefinindo o S. O S a partir de agora não vai mais ser a palavra Python, vai ser a palavra Araquari. Saudade de Araquari, né, gente? Então, olha só, essa grande terra aí. Modifiquei, o S agora tem que valor? Araquari. Agora eu quero pegar da posição 2, que vai ser A, até a posição -2, que é o último R. Então ele vai pegar Aqua. É isso? Tá ali, ó. Então, esse é o tipo de exercício que é importante vocês baterem o olho e tentarem adivinhar, né? Tentarem entender como é que isso aqui funciona. Então, de novo, eu quero uma fatia que vai desde a posição 2, 0, 1, 2, né, até, esse 2 pontos é o até, incluindo o -2, né, contando de trás para frente, só que não inclui o último. Se eu lembrar disso, eu faço qualquer coisa. Tá? Agora eu mudei o S de novo, algoritmos e lógica de programação em Python. Então, eu posso mudar o valor da variável, por isso o nome variável, né? Então, S vai mudando de valor à medida que eu vou executando aqui, ó. Qual que é o comprimento de S? Só contar aqui quantos caracteres tem, incluindo os espaços. A gente vai ver que o len de S, o comprimento é 44. Então, tem 44 caracteres aqui dentro. Tá? E aí aqui, para complicar um pouquinho mais, né, eu posso também trabalhar com o índices, início, fim e salto. Tá? O que é o salto? É de quanto em quanto eu vou pular depois que eu acesso as fatias. É como se fosse fazendo uma fatia e deixando um pedacinho. Uma fatia e deixando um pedacinho, cada caractere. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou pulando 3 caracteres. Vamos pular 2 aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Ó, eu pego A, pulo L, pego G, pulo O, pego R, pulo I, e assim eu vou acessando, né, cada caractere. Tá? Vou ser bem sincero, eu nunca usei muito isso aqui, não é algo que a gente usa todo dia, mas pode haver uma situação em que isso aqui seja útil, né? Você pegar algo intercalando, né? Pulando um elemento, um conjunto de elementos, então isso aqui facilitaria um pouco a vida da gente, mas é meio esquisito, né? Mas tá aí. Um uso bem comum é esse aqui, né? Eu quero do início até o fim, mas com índice negativo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai inverter a string, ele vai pegar toda a string de trás para frente. Esse é um uso bacana, tá? É um uso bem legal, mas fora isso, esses índices, esses fatiamentos com intervalo, eu usei pouco na minha vida, aí, mas quem sabe vocês encontrem usos bons aí. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas outras propriedades que as strings possuem. Então olha só, estou modificando S de novo aqui, programação em Python. Vamos ver só o conteúdo dela. Está ali. Né? E agora eu quero tentar alterar. Eu quero lá na posição 0, que é o P, e colocar um valor X. Você vai perceber que vai dar um erro. Né? Esse erro que dá um erro de tipo. E ele fala assim, ó, o objeto string não suporta atribuição de item. As strings em Python elas são tipos imutáveis. Eu não consigo ir numa posição e mudar. Para mudar eu tenho que criar uma nova string modificada e então atribuir. Eu posso até atribuir aquele mesmo nome. Seria mais ou menos assim. Eu pego uma caixinha que tem a string, mas eu não consigo mudar ela. Mas eu posso copiar os elementos que tem dentro dela, colocar na outra caixinha, montar do jeito que eu quiser, arrancar o post-it daquela caixinha original e colocar nessa segunda caixinha. E a caixinha original, professor, acontece o quê? Se você tirou o post-it dela, se você tirou essa etiqueta aqui e nomeia ela, o Python tem o que a gente chama de coletor de lixo. Ele encontra caixinhas, ele encontra objetos na memória que não tem um nome de variável associado e ele limpa essa memória, ele automaticamente exclui essas coisas. Então, falando um pouquinho mais tecnicamente, é isso que acontece. Então, só para a gente entender que eu não consigo alterar uma string diretamente. Tá? Mas eu posso fazer isso aqui, ó, concatenar duas strings. A string S, que tem a palavra, o texto programação em Python, e aí mais uma string, né, que diz é a melhor maneira de estar preparado para o mercado de trabalho. Então, quando eu dou um Shift Enter aqui, ó, a string S tem agora o texto. Opa! Ah, tá, continua, porque não foi modificada, né? Então, ele criou essa string, a programação em Python, a melhor maneira para o trabalho, mas não associou a nenhuma variável. Quer dizer que isso aqui foi criado, mostrado na tela, mas foi perdido, não está na memória em nenhum lugar, porque não havia
um rótulo, né? Não havia um post-it colado nessa caixinha. Para que isso exista, eu tenho que fazer algo parecido com isso aqui. Ó. O que eu fiz agora aqui? Ó? Vamos entender que nem lá nos tipos numéricos. Eu pego o valor da variável S, trago para cá, junto com esse aqui. O resultado eu guardo de novo com aquele nome associado S. Então eu fiz em duas etapas aqui. Ó. Peguei o valor, juntei a esse e fiz isso. Então o que eu fiz lá na memória do computador? Eu criei uma nova caixinha, peguei o conteúdo da caixinha S, juntei com esse conteúdo desse texto aqui e peguei aquele post-it S e colei nessa nova caixinha. A caixinha S anterior deixou de existir. Basicamente isso que aconteceu. Então quando eu dou um Enter aqui, ó, agora a variável S tem aquele conteúdo que a gente está vendo ali. Ó, né? Conteúdo completo. Então agora eu modifiquei. Tá? Se eu quisesse colocar aquele X, então, lá no começo, né, da palavra Python, programação em Python, eu teria que fazer isso aqui, ó, X mais S, da posição 1 até o final. Estranho, né? Mas é isso. O caractere inicial é o P, eu não quero o P, eu quero do R para frente. Então, eu quero X mais S, né, que é a string, da posição 1 até o final. Então, nesse caso, ele executou e colocou lá. Ó. Só que isso aqui não está na memória em lugar nenhum. S não foi modificado. Então, esses conceitos são importantes para que eu diga para o programa, diga para a linguagem aquilo que eu quero que ela faça. Grande parte das vezes, nossos erros dos programas são erros de lógica. Eu digo algo, mas eu queria dizer outra coisa. Ou eu digo algo, mas eu digo do jeito que o computador não entende. Então, nesse caso, é bem importante dizer do jeito que ele entenda. Né? Então, se eu quero armazenar isso na memória, o que eu faço? Eu pego X mais S da posição 1 até o final, junto e armazeno de volta em S. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu faço a junção e agora a variável S efetivamente tem aquele valor que eu queria. Tá? Então, é um pouquinho mais chato, né, trabalhar com mudança no meio de uma string em Python. Se eu quisesse mudar aqui no meio, eu teria que fazer uma fatia de um pedaço, mais o que eu quero mudar, mais o resto. Então seria alguma coisa assim. A gente vai ver aqui embaixo aqui um exemplo. Então, por exemplo, S é Python. Mudei o valor de novo da variável. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Vamos tentar ver se a gente consegue decifrar esse enigma aqui. S, do início até a posição 3. Então, ó, a gente vai executar sempre da direita e o resultado joga na esquerda. Então, no final, o valor vai ser guardado em S, beleza? Então, vamos lá. Posição 3, 0, 1, 2, 3. Vai ser H, até a posição 3. Então, 0, 1, 2, 3. Então, PYT. PYT é a primeira parte, porque o H não entra porque ele exclui o final. Então, vai ser PYT mais um Y mais S da posição 3 mais 1, quer dizer, a posição 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, da posição O até o final, N. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está trocando o caractere da posição 3, 0, 1, 2, o H, por um Y. Então, vai estar escrito Python, né? O Python. Se eu estou certo, já vai ver. Certo? Então, ele trocou o H pelo Y. Foi na posição 3, botou um Y no lugar. Depois ele foi e pulou o H, né? Pulou o H, porque os 3 mais 1. E aí pegou o ON no final. Se eu botasse assim, ele estaria incluindo o Y entre o T e o H. Então, olha só. Se eu fizesse isso, ele estaria incluindo o Y. Ah, tá. Só deixa eu voltar aqui, porque daí a string modificou. Ele estaria incluindo o Y entre o T e o H. Certo? Como eu botei um mais 1 aqui, 3 mais 1 é 4, por que eu não botei 4 direto? Só para deixar claro que eu estou trabalhando em cima desse 3 aqui. Certo? Só para isso. Para eu executar de novo, é bom executar sempre desde o S lá, vai ficar bonitinho. Então, tá aqui o original, certo? Outra
brincadeira que dá para fazer com strings é pegar uma letra e fazer ela vezes 3, por exemplo, ó, www, né? Ou isso aqui, né, esse coraçãozinho aqui, vezes 20. Então, olha só, certo? De utilidade prática, até hoje eu vi muito pouca, exceto fazer um menuzinho com uma barrinha embaixo, mas tem lá, deve ter essa utilidade em algum momento da vida, tá? Mas está aqui, ok? Para finalizar então agora, a gente vai ver as funções embutidas das strings em Python, tá? Eu vou fazer um outro vídeo com as funções embutidas, porque é bastante coisa, e eu acho que fica um pouco melhor a gente trabalhar com as funções embutidas num outro vídeo, porque se você quiser depois assistir de volta, fica um pouco mais fácil. Então, assistam o próximo vídeo das funções embutidas, as funções built-in de strings em Python.